Prefeitura de São Bernardo do Campo, uma questão de concurso, assinale a alternativa correta em relação às pessoas jurídicas de acordo com as disposições do Código Civil de 2002. Em regra, o município não é civilmente responsável pelos danos de seus agentes causarem a terceira agindo com culpa ou dolo. Essa alternativa está falsa. Onde é que está isso, pessoal? O artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, né? Vou até abrir para mostrar para vocês, tá? Vou abrir aqui ele no Unifor Online para mostrar para vocês. A Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 6º. Só um segundinho aqui enquanto eu abro. Vou abrir aqui esse site. Um segundo. Que é para vocês já ficarem... isso é matéria de direito administrativo, de responsabilidade civil, mas a gente já antecipa aqui um pouquinho, porque é um artigo muito importante. Tá? Então, vou só alterar a tela que eu estou compartilhando com vocês, é só para vocês já terem um acesso logo a esse, certo? Uma antecipação desse conteúdo. Tá? Então, aqui na Constituição Federal, né, ó, o artigo 37, parágrafo 6º, está aqui ele, artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público, né, e as de direito privado, prestadoras de serviço público, né, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa. Então, a pessoa jurídica responde objetivamente, independente de culpa ou dolo, e o agente público, se tiver dolo ou culpa, vai responder regressivamente, né, pelo dano causado. Certo? Então, é uma regra de direito administrativo, vocês vão aprender isso no momento oportuno, mas a gente já antecipa aqui, voltamos lá para a nossa resolução de questões. Poxa, abri a tela errada. Deixa eu voltar para a tela correta do Word. Pronto. Voltando, né? Então, o município não é civilmente responsável. A gente acabou de ver na Constituição que ele é civilmente responsável, porque ele é uma pessoa jurídica de direito público interno. Os bens do sócio de uma pessoa jurídica podem ser atingidos para honrar obrigações desta em caso de confusão entre o patrimônio dos sócios e o da pessoa jurídica. Né? Isso está correto. Né? Essa resposta está correta. Tá? A hipótese de confusão patrimonial. Né? As fundações são, em regra, pessoas jurídicas de direito público interno. Não, são pessoas jurídicas de direito privado. Os partidos políticos não são considerados pessoas jurídicas, são pessoas jurídicas de direito privado. Perdão. Os municípios são pessoas jurídicas de direito público externo, não, direito público interno, dentro da Federação Brasileira. O município tem personalidade jurídica dentro da Federação Brasileira. Tá? Então, resposta correta, né? Item B de bola. Certo? Alguma dúvida no chat? Marina e Alice? Não. Tudo certo. 14. À luz do disposto... Professor, se o senhor quiser pular essa, porque só tem um item, eu vi agora, né? Eu coloquei. Só um item fala sobre pessoa jurídica, o resto fala tudo da matéria, mas só um item é sobre pessoa jurídica, especificamente. Tá. Então, É o itemzinho. vou pular essa e depois vocês compartilham só o gabarito com os alunos, certo? Professor, Oi. a Clarissa está tendo uma dúvida. Ela perguntou sobre domicílio. O que prevalece? É o domicílio do foro de eleição ou o domicílio necessário?
O domicílio do foro de eleição, né, ele não necessariamente ele contradiz o domicílio necessário, né? É exatamente isso, Clarissa, que... Vou só parar um pouquinho aqui a tela, né? É exatamente isso, Clarissa, que esclarece quando a gente fala de possibilidade de pluralidade de domicílios, certo? Não tem um que prevaleça, né? Não tem assim, esse é mais forte, esse é maior do que aquele, não tem isso. Você pode ter pluralidade de domicílios. Então, por exemplo, eu como servidor público, eu posso ter um domicílio necessário na cidade de Fortaleza, que é onde eu presto, né, o meu serviço, onde eu exerço minhas funções, né? Mas, ao mesmo tempo, eu posso fazer um contrato com você, Clarissa, e estabelecer que, se a gente tiver alguma dúvida decorrente daquele contrato, a gente vai disputar ação na comarca de Sobral ou na comarca de Aquiraz. Por exemplo, algo que seria bastante possível. Vamos imaginar, Clarissa, que eu morasse no Golfville, certo? Então, eu estabeleço um contrato com você, né, e digo que, embora eu tenha domicílio necessário, servidor público, Fortaleza, onde eu trabalho todos os dias, no Tribunal de Justiça, aí eu digo, Clarissa, caso eu tenha uma disputa com você em razão desse contrato, digamos que você fosse uma arquiteta, que você fosse fazer o projeto da minha casa, caso a gente tenha alguma divergência no cumprimento desse contrato, né, essa divergência será resolvida também eles compartilham uma tela aí. Bom, então vamos voltar aqui. Então a Clarissa, temos lá essa divergência com ela, né? Fiquei aqui meio sem saber o que estava acontecendo, desculpa. Então a Clarissa arquiteta, né? E a Clarissa foi lá e fez um contrato comigo. Eu tenho o domicílio necessário, servidor público, Fortaleza, mas eu moro em Aquiraz, moro no Golfville, né? Então eu vou lá, né? E a gente faz o contrato. Clarissa, se a gente tiver alguma dúvida em relação ao andamento desse contrato, alguma divergência, tiver algum desentendimento, algum desacordo, a ação vai ser proposta na cidade de Aquiraz. Então, prevalece o domicílio foro de eleição. Entendeu? Então, não tem assim um mais forte, um mais fraco. Eles coexistem, né? Quando é que o domicílio de eleição não prevalece? Quando, num contrato de adesão ou num contrato consumerista, ele dificultar a defesa da parte vulnerável, do aderente ou do consumidor. Mas, fora disso, ele tem plena validade, né? Aí você responde no chat se esclareceu a tua dúvida. Certo? Diz aí se esclareceu. Tá? Vamos voltar aqui para os... Ela disse que entendeu. Tá, pronto, ótimo. Bom, então voltando aqui para as questões, tá? Já estamos mais na reta final, tá, turma? Só para... sei que a gente vocês já estão aí um pouco cansados, a gente já está mais na reta final. O ordenamento adotou a teoria da realidade técnica, que, ao identificar a pessoa jurídica como grupo humano constituído, na forma da lei, com personalidade jurídica própria para a concretização de objetivos comuns, congrega, a um só tempo, traços das teorias da ficção da realidade orgânica. Perfeito. É exatamente isso que o ordenamento brasileiro adota, né? Então, a resposta está certa, né? A teoria da realidade técnica, né, é como o professor André falou lá no seu vídeo, né? Existem as teorias negativistas, existe a teoria da realidade objetiva e a teoria organicista, né, ou da realidade, a teoria da ficção, né? Então, entre esses dois extremos, ficção e teoria da realidade objetiva, a gente tem a realidade técnica, que é intermediária, né? Que ela fica ali, um meio termo entre a teoria da ficção e a realidade orgânica, tá? Ou realidade objetiva. Então, essa é adotada no direito brasileiro e está correta essa afirmação. Essa questão aqui foi uma homenagem da Marina para os alunos do semestre passado, né, Marina? Lucas. Sandy e Lucas são casados em regime de comunhão de bens, mas estão passando por um divórcio litigioso, fato com que fez com que Lucas doasse diversos bens pessoais para a associação da qual ele é membro. Diante dos fatos, Sandy poderá solicitar ao juiz que desconsidere a personalidade de Lucas para atingir a da associação. É aquele exemplo que eu falei no começo, né, lá da questão que eu dei até o exemplo da Marina, certo? Então, aqui, a personalidade está sendo usada para um fim fraudulento, né? E está havendo confusão patrimonial misturado com um abuso da personalidade.
é a teoria da desconsideração inversa, né? Nesse caso aí, nesse exemplo dado, né, o Lucas está querendo blindar o seu patrimônio pessoal, escondendo ele, usando como escudo para essa fraude, né, a personalidade jurídica da associação. Então, é sim possível, né, a desconsideração da personalidade de Lucas, né, para atingir a da associação, certo? Detalhe, a desconsideração da personalidade do Lucas não significa que ele morreu, não, tá? Ele apenas vai ser desconsiderado a personalidade dele para algumas obrigações ali decorrentes da divisão de bens. Bom, a respeito das associações, não é correto afirmar que permitem a existência de associação com vantagens especiais. É correto afirmar que permite. Pode estar previsto no estatuto, né? Tá certo? Então, essa afirmativa, né, ela é certa porque está dizendo que não é correto afirmar. Aliás, não é correto afirmar. Porque não e não, peraí. Não é correto afirmar que permitem a existência. Não, pessoal, essa afirmativa está errada. Não é correto, é incorreto. Certo? Vou só corrigir essa questão aqui logo para não matar o pessoal do coração. Tem duas negativas. Certo? Então, isso está errado. Né? Isso está errado. Tá? É correto afirmar que permite a existência de associados com vantagens especiais. Tá? A resposta seria: é correto afirmar. Tá? Então, essa resposta está errada. O conceito de pessoa jurídica pode ser entendido como o conjunto de pessoas ou de bens arrecadados que adquire personalidade própria por uma ficção legal. Parou por aí, né? Não é uma ficção legal. Certo? Entre as teorias que procuram justificar, adotada pelo Código Civil, a teoria da realidade objetiva ou orgânica. Então, está duplamente errado. Né? Ficção legal e teoria da realidade objetiva ou orgânica. Tá? Item está errado. Né? Será possível distinguir uma fundação de uma sociedade se aquela foi instituída por dotação de bens mediante escritura pública ou testamento e essa por um contrato? Instituída por dotação de bens mediante escritura pública ou testamento e esta por um contrato. Tá certo. Tá certo. Não é o único elemento, né, mas é um elemento que permite essa distinção de maneira correta. Né? Porque a sociedade ela é feita por escritura pública ou testamento por dotação de bens livres e a sociedade ela é feita, né, por um contrato social. Tá certo? Então, isso é uma forma que permite distinguir uma da outra, embora também tenha outros elementos. A fundação ela não pode ter fins lucrativos e a sociedade tem fins lucrativos. Tá? As associações, as fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos são pessoas jurídicas que não possuem finalidade lucrativa ou econômica. Associação está correto, fundação está correto, organização religiosa está correto, partido político, tudo correto. Né? Tudo certo. Essas entidades aí, essas pessoas jurídicas de direito privado, né, elas não possuem, né, finalidade lucrativa ou econômica. Tá certo? Tudo certo. A fundação pode ser criada por testamento, escritura particular e documento levado a registro no cartório de títulos e documentos. Parou por aqui, né, porque ela não pode ser criada por escritura particular. Tá? Então, aqui está errado. Certo?